Olá, tudo bem? Está começando o Univasso Debate. O marco da luta contra a homofobia aconteceu há 20 anos. Em 1995, foi proposto o primeiro projeto de lei que instituía a união civil entre pessoas do mesmo sexo aqui no Brasil. De lá para cá, essas e muitas outras discussões sobre os direitos homoafetivos passaram a fazer parte do debate no Congresso Nacional e também nas ruas. Para conversar com a gente, nós convidamos a professora de Psicologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Samela Vieira. Ela é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Saúde Sexual e Gênero. Conosco também está Alzir Saader, ele é maquiador e ativista da causa LGBT. Olá pessoal, obrigado pela presença de vocês. E para começar, eu já vou fazer a primeira pergunta. Pode ser primeiro para a professora. Okay. Queria que a senhora definisse para a gente, começar essa discussão no Univasso Debate, o que é homofobia. Quando a gente vai trabalhar com o conceito de homofobia, a gente precisa caracterizá-lo para que ele fique mais claro para as outras pessoas, né? E aí, falar de homofobia é falar de uma atitude negativa que as pessoas têm, que algumas pessoas têm, em relação a outras pessoas que não vivem da mesma forma no que se refere à vivência da sexualidade, como, no caso, a heterossexualidade. Então, a gente institui um padrão do que é correto, esse padrão significa que todos devemos ser heterossexuais, e a partir daí se cria toda uma atitude negativa com atos de discriminação em relação àquele que é diferente. Para a gente aprofundar um pouquinho o conceito de homofobia, a gente precisa dizer que homofobia, pelo estrito senso, né, pela dimensão da palavra, ela não significa fobia a pessoas que são homossexuais, não. Ela significa atitudes discriminatórias a pessoas heterossexuais e ela está muito centrada num conceito que uma autora bem interessante fala, que é heterossexismo. O que é o heterossexismo? É dizer que a sexualidade ela deve se dar a partir de uma heterossexualidade compulsória, ou seja, todos devemos ser heterossexuais, e tudo que foge a essa regra, homossexuais, bissexuais, transgêneros, eles têm que viver em lugares abjetos ou eles não têm direito de viver sua própria sexualidade de uma forma plena, de uma forma, né, em vida social. Baseado no que a professora comentou aí, Elzi, a gente percebe que vocês sentem na prática aí esse preconceito, essa homofobia. Da forma prática, explica pra gente o que é essa homofobia no dia a dia. Olha, a aversão, né, ao LGBT, o ódio, manifestações de raiva, de violência, tanto verbal como física, né, às pessoas LGBTs. Né, e isso, essa homofobia, eu comparo sempre o anjinho e o demôniozinho que acompanha a gente. Né? Então, assim, o nosso demôniozinho é a homofobia, né, que os atos que violam os nossos direitos de ser humano, né, que somos iguais a qualquer outro. Professora, e com relação ao discurso, você disse que é uma prática da sociedade que é cultural. Queria que a senhora explicasse para a gente, no dia a dia, o discurso, a brincadeira, a piada, tudo isso acaba sendo uma prática homofóbica, que muitas vezes a sociedade não acordou para isso, né? Sim, quando a gente vai pensar, né, nessa dimensão da homofobia, a gente tem que dizer que ela acontece das mais variadas formas, né? Uma forma muito sutil, uma nuance de uma homofobia que está ali velada, que é, no caso, as piadas, os discursos, né, que estão com segundas intenções, se a gente puder falar dessa forma, e uma homofobia que ela é mais visível, que é aquela homofobia de um ódio que faz coisas, que produz violência, que produz assujeitamento. Quando a gente vai pensar na homofobia, a gente tem que dizer o seguinte: a primeira coisa é que ela faz parte de um conjunto de atitudes. Essas atitudes elas não são só ações. Eu tenho um primeiro componente, que é um componente afetivo, né, que é não gostar de pessoas homossexuais e da comunidade LGBT. Eu tenho um componente, que é um componente discriminatório, né, que é a ação que se faz em relação à ação de ódio que se faz em relação a essa comunidade, e eu tenho uma terceira dimensão das atitudes que se refere a uma dimensão mais cognitiva. O que é essa dimensão mais cognitiva? Ela vai se referir aos estereótipos que a gente cria sobre o que é ser gay. E dentro desses estereótipos a gente constrói uma série de imagens mentais para caracterizar e estereotipar sujeitos, né? Aí a gente vai pensar no homossexual, na travesti. Então a gente tem essas três facetas da homofobia, né, para pensar aí nessa pergunta que você me propõe. Alzir, com relação ao preconceito, você é ativista, né?
Fala um pouquinho com relação a esse preconceito. Como é que é percebido no dia a dia? Muitas vezes ele não é velado, é uma situação do brasileiro. O brasileiro não diz claramente que tem preconceito, mas na prática, como vocês percebem o preconceito? Olha, através do olhar, né? O olhar assim, de lado, às vezes a gente está chegando no local com o namorado ou com algum amigo e as pessoas já olham assim, daquele olhar assim, sabe, de ameaça ou de dúvida. Então, assim, isso já é um olhar preconceituoso, né? Por que tanta curiosidade em saber da intimidade do outro? Por que tanta curiosidade em julgar, né, a outra pessoa por sua sexualidade? Principalmente, né, eu sofro diariamente preconceito, até porque eu sou uma pessoa que levanta a bandeira, eu tenho o meu estilo, né? Então, assim, eu já dou de teste, eu dou de cara com preconceito. Mas existem os gays que são mais disfarçados, que são mais enrustidos, que estão ainda guardados ou que preferem ter aquele estilo de vida, né? Não precisa levantar bandeira também. Para seguir, você não precisa estar levantando bandeira nem a plaquinha, eu sou gay, para ninguém, né? Então, assim, isso desperta na vizinhança, isso desperta na sociedade uma grande curiosidade em saber o que aquela pessoa é, né? O que será isso? Será que é um fetiche? Então, assim, é muito... Isso é preconceito, né? Ah, não vejo fulano com namorada. Por quê? Sabe? Então, assim, isso a gente está cercado no nosso dia a dia, né? O preconceito nos persegue todos os dias, da hora que a gente acorda até na hora que vai dormir. Questão cultural que a senhora comentou antes, né? Isso mesmo. Em relação a essa dimensão cultural, cabe a gente destacar o seguinte, aí a fala de Alzia, ela é muito legal quando ela vai trazer dimensões do preconceito, né, que homossexuais, lésbicas, travestis, eles vivenciam. Quando a gente vai pegar, né, os estudos que são feitos em relação a essa discussão toda, a gente tem um consenso na literatura e que a gente vive a partir de castas sexuais. O que são essas caixas sexuais? São, né, etapas de uma pirâmide que vão de boas ou ruins. Boas vivências da sexualidade e ruins vivências da sexualidade. O que é isso? No topo da pirâmide, a gente tem os heterossexuais, casados, né, monogâmicos. E essa pirâmide ela vai decrescendo em termos de valoração. Aí a Alzia traz uma dimensão que é muito interessante. A gente tem aí homossexuais que são enrustidos. O que é isso? Isso é nada mais, nada menos do que dizer que nesse campo de vivência da sexualidade, ela pode ser feita de várias maneiras. E que, inclusive, a homofobia, ela se dá de forma diferente a partir da forma como os sujeitos se comportam. Então, você tem muito aquele discurso na sociedade ainda de que, não, mas ele é gay, mas ele é comportado. E isso é socialmente mais valorizado, é culturalmente mais valorizado. Quando a gente vai pegar nessa pirâmide de caixas sexuais, a gente tem as travestis, que elas vão estar rompendo completamente com essa discussão de gênero baseada na heterossexualidade, e elas são, para muitos, né, principalmente, um dos maiores focos da homofobia. Por quê? Porque elas saem completamente daquela égide da heterossexualidade. Ela é gay? Ela é o quê? Por que ela se veste de mulher? Então, a gente tem essas nuances que são importantes porque elas traduzem-se em marcadores sociais. É diferente a experiência da homossexualidade por pessoas que são pobres, é diferente a experiência da homossexualidade por pessoas que são negras, por pessoas que têm baixa escolaridade. Esses marcadores sociais, eles vêm com uma força muito, né, grosseira para a vivência do preconceito. Embora a gente saiba que, independente da forma de comportamento, esse preconceito, essa discriminação, ela vai se dar de uma forma mais sutil ou de uma forma mais escancarada. Alzia, é isso mesmo? Você percebe isso no dia a dia, que há essa diferença para o transexual, para o gay? Você disse que como ativista conhece muita gente e grupos, até a Parada Gay que já aconteceu em Petrolina. Há essa diferença? Sem dúvida. A transgênero, né, o travesti e a transexual, ele sofre muito mais, né, assim como também a mulher lésbica, né, que sofre bastante preconceito, né, principalmente porque na cabeça das pessoas a mulher ela tem que ter uma atitude submissa, uma atitude de ser a dona de casa, de ser a mãe de família, né? E a mulher lésbica ela rompe, né, com esse conceito popular, né, da visão que as pessoas têm da mulher, assim como a travesti e a transexual, que ela tira, né, a imagem de homem, né, e adota uma postura totalmente feminina, a postura totalmente de mulher. Ela esquece, ela tira dela
né, a imagem masculina e adota essa visão, né, feminina, essa imagem feminina, né, vira mulher, se transforma em mulher, faz a cirurgia de readequação sexual, né, se transforma em mulher, muda a documentação e quebra justamente com essa barreira, né, mas ainda sofrendo o preconceito. Né, porque a mulher transexual, por mais que ela mude o documento, a partir do momento que as pessoas sabem que ela é transexual, né, já começa a ver de outra forma. Professora, como é que está o grupo de estudo? Você tem um grupo de estudo dentro da universidade que estuda com relação à sexualidade, né, e gêneros. Como é que é o trabalho de vocês? Nós temos o grupo de estudos em saúde sexual e gênero, né, LASEX. E o grupo de estudos ele vem muito nesse movimento de tentar fazer com que a comunidade acadêmica ela comece a se instrumentalizar em relação a essas discussões. A gente está formando profissionais e nessa formação de profissionais a gente precisa fazer com que as pessoas, né, os futuros médicos, os futuros psicólogos, os futuros enfermeiros, de serviço social, elas possam ter uma habilidade de compreender essa diferença, de saber lidar com essa diferença. E é interessante porque o grupo ele vem justamente nesse movimento de fazer com que a gente acorde enquanto universidade, e ele tem uma característica bem legal. A gente está começando a formar parcerias com outras instituições. Então a gente tem a FACAP como parceira a partir de alguns professores, a gente tem a UPE como parceira a partir de alguns professores, outros colegiados dentro da universidade, né, da Univas. Então está uma dinâmica bem legal, principalmente porque além dessa instrumentalização no que se refere a saber mais o que é gênero, a entender mais como é que as nuances de gênero elas se dão no cotidiano, uma das nossas expectativas é fazer com que tudo isso que a gente discute vá para a comunidade. E vá para a comunidade como? No formato de extensão, né? No formato de ações que devem ser desenvolvidas com o público que deve ser, né, alvo não, mas participantes dessas ações. Alves, o que é que você poderia definir como já um grande avanço na sociedade brasileira da conquista dos direitos? A gente pode pontuar algumas conquistas ou ainda falta, ou é muito pouco? Olha, ao meu ver é muito pouco, né? Porque eu vivo, né? Eu sou homossexual, eu vivo essa realidade e eu tenho necessidades que são muito maiores e que são superiores ao que já foi conquistado. Não é achando ruim o que já conquistamos, mas é porque a gente precisa de muito mais, né? Os direitos, os nossos direitos, nós queremos somente a igualdade. Nós não queremos mais, né? Nós queremos ser iguais. Mas sim, o que já foi conquistado já é de bom tamanho, né? Mas no período que vivemos, no momento que vivemos, no país em que vivemos, nós precisamos de muito mais, né? Nós precisamos de mais atenção, nós precisamos de mais saúde, nós precisamos de mais acesso à educação, nós precisamos de homossexuais, travestis e transexuais no mercado de trabalho, né? E principalmente na parte do social, né, e cidadania, que é muito precário e que a gente precisa de bastante avanço e de um olhar especial. Professor, e aí? O que a gente pode definir sobre esses avanços? O que a gente pode definir como um avanço e o que ainda falta, né? Eu acredito, eu sempre bato na mesma tecla de que formas de vida, elas não se fazem por decreto. Não é uma legislação que a gente tenha que vá, né, dar garantias. Óbvio que essa legislação ela é necessária porque ela instrumentaliza, e a gente tem aí o direito ao nome social que deve ser garantido para os estudantes, por exemplo, que são transgêneros e que adotam um novo nome. A gente tem uma política, né, de saúde para a pessoa LGBT. A gente tem alguns marcos legais aí, embora os retrocessos eles tenham sido a passos largos, quando a gente vai pensar inclusive nessa nova constituição do que é família, né, no que se fala sobre o que é família. Mas aí eu costumo dizer que formas de vida elas não se fazem por decreto. Embora a legislação ela esteja aí para garantir algumas coisas, embora falte muito mais ainda, a gente precisa atacar ou trabalhar, né, no âmbito mais micropolítico. Eu preciso fazer com que pessoas, elas de fato enxerguem essas outras pessoas como seres humanos, que deem direito de cidadania, que deem possibilidade de uma vida plena de fato. Né? Só quando a gente começar a trabalhar nesse aspecto mais micropolítico, mais das relações que são estabelecidas, talvez a gente consiga um avanço muito maior para que a garantia desses direitos eles se deem de uma forma mais plena, de uma forma mais saudável. E aí, você já entrou aí com relação a essa aprovação do Estatuto da Família. Como é que a comunidade LGBT tem aceitado isso? Você que é ativista, conversa com muitos que daqui de Petrolina mesmo, vocês devem se reunir. Como é que vocês avaliam isso? É um retrocesso ou seria uma forma de perseguição? Qual a tua opinião?
Total, porque tanto é um retrocesso como um ato de perseguição. Porque por que não ser uma família? Né? Eu vejo aí crianças abandonadas por casais héteros, né? E que um casal gay, um casal homossexual pode adotar e formar uma família. Ou até mesmo fazer um filho, casar e ser uma família. O que seria família? Né? Família é só um homem e uma mulher que tem um filho e que vai morar juntos numa casa e vive em pé de guerra, né? E quando separa é aquela confusão toda de quem vai ficar com isso, quem vai ficar com aquilo, a guarda da criança vai ficar comigo. É isso que é família tradicional brasileira, né? Então, assim, nós podemos ser uma família muito ajustada. Nós podemos formar uma família de verdade, porque amor temos de sobra, né? Nos falta direitos. Professor, esse estatuto que vocês atribuem, já, a gente fala de avanço e de repente a gente entra já num ponto que você disse que é um retrocesso, né? Quando a Alzir fala, né, sobre essa coisa de garantir, né, que a gente tenha direito de ser, né, de constituir a família que a gente acha que é mais conveniente, eu acho que a gente toca num ponto bem delicado, né? Que é essa coisa de dizer o que é correto e o que não é correto. E aí eu enquanto pesquisador, enquanto, né, alguém que está não diretamente implicada nessa militância, né, de movimentos sociais, mas uma militância que se traduz aqui dentro da academia, a gente sempre foi muito convocado a dizer o que era normal. Nós, né, nós da psicologia, os médicos, a gente formou uma ciência sexual para dizer o que é bom e o que é ruim. Nessa ciência sexual, por muito tempo a homossexualidade ela foi caracterizada como algo ruim, como algo anormal, como algo que não deveria, né, não deveria ter possibilidade de adoção para uma criança, não deveria casar, porque isso deslegitima o lugar da naturalização. E aí, quando a gente vai pegar esse estatuto, a gente precisa levar em consideração que ele é um retrocesso, sim, que ele é um absurdo, porque não há nada na ciência que vá falar sobre, né, uma família ruim, uma família errada, porque esses pais eles são homossexuais, porque essas mães elas são lésbicas, embora ainda se use muito um discurso da academia para garantir, né, esse lugar de preconceito, esse lugar de estereotipação. Então, a minha postura é muito essa de rechaçamento. Mas ainda bem que as formas de vida elas não se fazem por decreto, porque as famílias homossexuais, de lésbicas e de transgêneros, elas vão continuar existindo, independente de um marco, né, legal que vai falar o contrário. Obviamente, a gente sabe que o peso de ter um estatuto da família ele é muito forte, porque ele produz coisas, ele produz mais estereotipação, ele produz mais discriminação, ele produz mais violência, mas a gente também está num contrafluxo, a gente também está numa ideia de resistência, né? É isso que a gente está propondo, que a gente resista a esse tipo de retrocesso, de coisa, enfim, ruim. Esse tipo de acontecimento acaba refletindo muitas vezes em violência que a gente vê no dia a dia, né, nos noticiários com relação à morte de homossexuais. Você acredita que a criminalização de forma mais pesada, ela iria mudar essa questão da violência contra o homossexual? Iria reduzir bastante nessa questão de crimes homofóbicos, porque as pessoas ainda... Existem pessoas que têm medo de lei, né? E se a lei funcionasse, se a lei fosse aprovada e se funcionasse, com certeza reduziria bastante. Apesar de que hoje o crime está banalizado, né? Hoje se mata por qualquer coisa, hoje se mata qualquer pessoa por qualquer coisa. Sim, existem crimes homofóbicos, sim. Existem crimes de homossexuais, porque como crimes tradicionais, vamos dizer assim, existem também. Né? Mas assim, principalmente as transexuais, eu bato nessa tecla porque são as pessoas que mais sofrem preconceito, né? Que se sentem na pele com mais força porque não têm um acesso ao mercado de trabalho e terminam na prostituição e estando expostas e sendo mais vítima da violência, né? Sentindo na pele o que é apanhar, o que é levar uma pedrada, o que é ser assassinada, né? Então essas pessoas, elas são agredidas diariamente, são violentadas diariamente. Em Petrolina existe, inclusive esse ano, teve crimes, né, homofóbicos, teve uma transexual, uma travesti assassinada, né, no projeto de irrigação, né, e caiu no esquecimento, né, e ninguém sabe como anda, ninguém sabe se descobriu, ninguém sabe a causa. Então, tendo essa criminalização da homofobia, né, sem dúvida alguma,
as autoridades competentes, né, e dariam mais atenção ao fato, né, e também as pessoas, os criminosos, os homofóbicos, teriam mais cautela ao cometer qualquer tipo de atitude homofóbica. Professora, existe aquela discussão com relação à lei específica, né? Isso muda, de certa forma, quando você cria uma lei específica, já que a gente diz que a Constituição ela abrange o crime como geral, matar, ele é punido por aquela morte. Essa lei específica para homofobia mudaria de que forma essa redução em violência, por exemplo? A gente pega a lei específica para a criminalização da homofobia, assim como a gente analisa a Lei Maria da Penha, né? As pessoas que são opositoras a esse tipo de legislação mais específica em relação, né, a esses crimes, elas dizem muito que a nossa Constituição ela já abrange todos os tipos de crimes, né? O nosso Código Penal ele vai dizer que crime é tudo isso que acontece, que não há uma diferença. Há uma diferença. Há uma diferença porque a gente está falando de crimes de ódio. A gente, quando vai fazer um levantamento, né, e os estudos mostram isso muito bem. Quando se faz um levantamento acerca do fato de por que é que transexuais, né, e travestis que estão na rua, por que é que elas sofrem mais violência, não é pelo simples fato de que essa violência é tida porque foi casual, enfim, não. A gente tem crimes de ódio. Uma das coisas que caracteriza é a violência que é expressa quando uma morte dessa acontece. Então, a gente não tem aí uma caracterização comum. Há uma caracterização, né, de que essas pessoas elas são mortas pelo simples fato delas agirem conforme dizem que elas não devem agir. Em relação à lei específica para criminalizar a homofobia, a gente precisa dizer que ela sim pode ser um marco muito importante, embora eu volte naquela tecla de que a gente não só com isso vai fazer com que os crimes deixem de acontecer, mas a gente garante legalmente que essas pessoas elas vão estar sendo elas vão ter mais garantidos os seus direitos. E aí a coisa que é muito interessante a gente pontuar é que não dá conta apenas essa lei. A gente precisa com que os operadores do direito, por exemplo, eles estejam instrumentalizados, eles sejam sensíveis a essa legislação, para que eles possam tratar, né, o homossexual, a travesti, a comunidade LGBT de uma forma equânime, porque a equidade ela parte dessa ideia, da diferente aos diferentes. Essas pessoas precisam de uma atenção melhor, mais especializada, pela própria natureza do crime que elas sofrem, né, da violência que elas sofrem. Nós temos um quadro aqui no programa que a gente vai até a rua e pergunta às pessoas com relação ao tema do programa. E nós fomos perguntar às pessoas se elas acreditam que uma lei criminalizando a homofobia iria realmente reduzir a violência e a morte de homossexuais. Eu acredito que sim, né? Porque hoje nós vivemos num Brasil onde ainda existe muitos casos assim de homofobia. Eu acredito que esse projeto aí, isso aí, vai ajudar bastante a diminuir essa homofobia que afeta milhões de brasileiros. Os direitos com certeza, né? Mas o importante é que tenha a conscientização da sociedade, né, em relação ao preconceito, como o preconceito contribui para a violência, né, para a falta de respeito. A sociedade precisa respeitar as diferenças. Então, isso que é importante, respeitar as diferenças. Eu acredito que passa por isso. E também a questão deve ser trabalhada nas escolas, né, essa questão, romper com essa questão cultural, né, de que se respeite as individualidades, que se respeite as pessoas como elas são, como elas se apresentam, porque todos têm o direito de viver e de ser feliz. Eu creio que sim, porque quando tem lei, quando é obrigatório, as pessoas se inibem mais, ficam, né, tem mais cuidado no tratar com o outro, com o diferente, com o sujeito, que tem uma opção diferente. Como a gente viu nas entrevistas aí, as pessoas concordam, ou seja, na hora da entrevista elas até comentam que realmente uma lei ajudaria, não é? Não tenho dúvida, porque tendo a lei intimida mais as pessoas, aos homofóbicos, aos criminosos, a cometer, né, essa violação, a desrespeitar essa lei, né, sabendo que pode ser punido. Não tenho dúvida. Tem gente também na entrevista que comentou que disse que tem que ter o respeito, que realmente, independente disso, tem que haver o respeito. A sociedade já entende isso, principalmente aqui em Petrolina? Você que está no dia a dia? Olha, o respeito é fundamental, né? Tanto do LGBT para com a sociedade e a sociedade para com o LGBT. Existindo respeito, vai existir tudo. Professora, com relação às entrevistas, você viu que as pessoas concordam que uma lei ajudaria, né?
Isso é muito bom, saber, ouvir das pessoas que elas concordam que a legislação ela pode garantir direitos, para a gente é um motivo de ganho, né, de felicidade, que as pessoas já estão começando a acordar para essa nova realidade. E aí, em relação a isso, eu acredito que sim, que a legislação ela é um novo dispositivo, ela é mais um dispositivo, né, nesse cuidado, nesse acolhimento à pessoa que é vítima de violência no que se refere a esse público LGBT. Quando a gente vê entrevistas como essa, a gente percebe que muita gente comentando aí, dizendo que tem que respeitar, tem que respeitar no dia a dia. Isso é bom. É um sinal de que as pessoas já estão mudando a mentalidade. Hoje muita gente tem uma mentalidade mais aberta, né? Sim, isso é muito bom. Isso mostra que o meu entusiasmo ele ainda pode render mais um pouquinho. Porque a gente tem que... a modificação das práticas culturais, elas não se dão do dia para a noite, né? Elas vão se dar paulatinamente, a partir do momento em que novas coisas elas surgem, que novas discussões, né, são colocadas como ponto de pauta. E aí é muito bom saber que as pessoas elas já começam a entender que o que deve nortear a nossa vida em sociedade deve ser o respeito pelo diverso, né, pela diversidade. Uma das bandeiras do grupo LGBT é o direito igual, e aí sempre as paradas gay, né? Petrolina já teve algumas. O que foi que aconteceu em Petrolina? Fala um pouquinho pra gente. E tivemos 3 paradas gays, né, em Petrolina, e temos 3 anos que a parada não acontece, né? Mas a parada não acontece mesmo por falta de organização da própria comunidade e do ativismo. Acho que as pessoas, os próprios gays de Petrolina, eles precisam ser mais ativistas, eles precisam reivindicar, eles precisam botar mais a cara na rua e correr atrás de seus direitos, né? Porque a parada ela não é uma festa, ela não é um carnaval fora de época, né? Ela é um momento da gente vai para as ruas, celebrar as nossas conquistas e reivindicar mais, né? E mostrar às pessoas que apesar de tudo, apesar do que sofremos, nós temos uma alegria de viver, nós temos vontade de viver, né? Nós amamos e vamos mostrar nossa cara, mostrar nossas cores, mostrar nossa alegria. Só que por trás de tudo isso existe a política, né? Existe um movimento político, que é aí onde a própria comunidade LGBT é falha, né? Porque muitos são acomodados e esperam em casa. Não adianta 6, 10, 15 mil ir para a rua mostrar a cara, né? Se 30 mil está em casa com medo de reivindicar, esperando que esses 15 mil façam um milagre e consigam alguma coisa que também vale beneficiar. Então falta também o empenho da própria comunidade LGBT em ir para a rua e em reivindicar, independente de parada ou não, né? De procurar saber de seus direitos, de saber reivindicar, de saber denunciar, né? Um momento homofóbico, alguma coisa que você sofreu na rua, um preconceito ou discriminação, né? Muitos são vítimas de preconceito diariamente e não fazem nada, não vão numa delegacia, não fazem uma ligação para o Disque Denúncia, para o Disque 100 e fale que teve seu direito violado, né? Porque somos gays, mas somos seres humanos. E já emenda a mesma pergunta para você, o seguinte: nesses 3 anos, como é que vocês perceberam a sociedade nesses eventos? Ela deu apoio, ela participou? Como foi a sociedade deu esse apoio para vocês nesse período, esses 3 anos, essa experiência que vocês têm? Olha, no primeiro ano de parada, as pessoas não tinham dado entrevista e perguntavam: vocês esperam quantas pessoas na rua? E a gente morrendo de medo dizia 2.000, né? Foram 8.000 pessoas para a rua. No segundo ano aumentou para 12 e no terceiro aproximadamente 15.000 pessoas nas ruas, né? Então assim, a própria comunidade abraçou a causa, né? E a sociedade também abraçou a causa, né? Muitos por militarem, por apoiarem, outros por curiosidade, mas o importante é que a partir do momento que você vá para a rua e que você vá ver uma parada, você já sai de lá uma pessoa mais politizada, né? Você pode sair até com uma visão um pouco deturpada do movimento, mas você vai sair também mais politizado, porque queira ou não, você vai ver, você vai ouvir pessoas LGBT clamando por direitos, né? E mostrando quais os seus direitos e reivindicando também. Com relação à parada, gerou muita polêmica. Eu vou entrar agora na parte mais polêmica do debate mesmo. As paradas gay no Brasil têm gerado um pouco de polêmica com relação à forma como ela é feita. Qual é a tua avaliação sobre isso? Bom, essas polêmicas elas se manifestam porque ainda há uma dificuldade muito grande da gente reconhecer que não há um nós versus eles. Não há um nós versus eles. A gente precisa compreender que todos nós fazemos parte dessa mesma luta. E que esse estranhamento ele parte de uma discussão ideológica. As
pessoas têm ideologias e formas de lidar com os fenômenos diferentes. Então, essa briga ideológica, ela faz com que a gente ainda tenha muito preconceito em relação à parada LGBT, mas é como a gente estava discutindo agora há pouco, é um momento em que as pessoas botam a cara na rua e elas falam e elas clamam por seus direitos. Então, talvez quando a gente diminua diminua esse ato que há entre nós, população, e eles, homossexuais, quando a gente diminuir e ver que isso não existe e ver que não é por aí eu acredito que essas polêmicas todas elas vão diminuir um pouquinho. A gente está chegando ao final do programa. Eu queria que a Alzi deixasse uma mensagem para a sociedade, para as pessoas. Deixe uma mensagem. Você se sentir vontade de deixar o seu recado agora aí no programa. Olha, eu só quero que as pessoas aprendam, né, que nós somos seres humanos e que saibam que nós não queremos nada mais, nada menos do que ser igual, né? Nós queremos os direitos inteiros e não pela metade. Professora, qual o recado que você vai deixar aí para quem nos acompanha? O recado é que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa encarar o outro como humano e não como alguma coisa que está aí. O recado é que a gente precisa se abrir para o debate e a gente ser tranquilo nessa recepção do que é falado. Eu acho que o espaço que a TV Caatinga propõe de discutir temas como, né, gênero, como homofobia, são muito legais. Por que é que eles são legais? Porque eles permitem com que a comunidade, né, que está lá fora, ela possa discutir um pouquinho sobre isso. Ela possa escutar e dizer assim, peraí, isso é a pauta do dia. Vamos entender um pouquinho como é que isso acontece. Na medida em que essas discussões elas são levadas ao trabalho, à escola, à universidade, aos espaços de saúde, na medida em que isso é levado, eu acho que a gente já ganha muito, porque a gente já coloca na pauta do dia, na roda de conversa das famílias, uma discussão que é fundamental para que a gente avance na garantia de direitos humanos das pessoas. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no programa. Vamos ter mais oportunidade de discutir o assunto. Obrigado mesmo. Obrigado por nos acompanhar. Um grande abraço e até o próximo Univasso Debate.